Olá pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos fazer as atividades de geografia da semana 2, que ficou atrasada no feriado do dia 13 e 4 de junho, e também nós vamos fazer da semana 3. Aí fica tudo em dia, fica tudo certinho. Da semana 2 são 3 perguntas e da semana 3 são 5 perguntas. Então vamos começar na página 71 com as atividades da semana 2. O tema da aula dessa semana 2 é as paisagens em transformação. Então, nós vamos estudar como que as paisagens são transformadas pela ação da natureza. Vamos ler o texto que tem aí na apostila para a gente entender um pouquinho mais sobre esse assunto. A superfície terrestre apresenta diferentes paisagens que resultam de processos naturais que ocorrem há milhões de anos. Então, desde que o planeta Terra surgiu, esses processos naturais vêm transformando as paisagens que nós enxergamos. Esses processos eles acontecem de forma lenta, por isso é difícil perceber as mudanças que eles provocam na paisagem. Por exemplo, o desgaste das rochas é um processo relativamente lento, que pode ser causado pela ação do vento ou da água. Todo mundo aqui já ouviu aquele ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, não é mesmo? Então, é isso que a gente quer dizer aqui. Que a água, quando ela bate de forma insistente nas rochas, ela causa os desgastes, assim como o vento também causa o desgaste nas rochas. Algumas mudanças na paisagem podem ocorrer de forma rápida. Em geral, elas são causadas por fenômenos da natureza como ventos, chuvas fortes, deslizamentos de terra, entre outros. Então, pode ser uma tempestade, né, um furacão, um terremoto, que é um tremor de terra, um tsunami, que é a formação de uma grande onda. Então, esses fenômenos naturais, eles transformam as paisagens de forma rápida, porque acontece rápido e muda de forma drástica ali aquela paisagem. Para responder a pergunta 1, a gente precisa entender um pouquinho mais sobre um dos desastres naturais mais importantes que ocorreram no Brasil, que é o de Brumadinho. Brumadinho é uma cidade do estado de Minas Gerais que fica localizada na região metropolitana de Belo Horizonte. E o que aconteceu? Em janeiro de 2019, a cidade enfrentou um enorme desastre ambiental, porque rompeu uma barragem da empresa mineradora chamada Vale, e essa barragem, que tinha bastante dejeitos ali, uma quantidade imensa, enorme de lama, terra, dejeitos de minério, foi varrendo ali a cidade de Brumadinho durante vários dias. Além da perda ambiental, nós tivemos também a perda dos animais, a perda das vidas das pessoas e das casas, tudo foi destruído de forma desastrosa, catastrófica. Essa barragem ela foi construída em 1976. E o que é uma barragem, né, de dejeto que essas empresas mineradoras constroem, né? As barragens, elas são usadas para depositar os resíduos que sobram ali da separação do minério. Então, para separar o minério que eles querem comercializar, pode ser um minério de ferro, pode ser ouro, pode ser prata, pode ser diferentes tipos de minérios. Eles precisam separar da terra que tem ali, né, onde foi encontrado aquele minério. Para isso, eles usam a água. Então, o que acontece? Quando sobra a água e tudo quanto é coisa que não tinha ali além do minério, eles vão e constroem essas barragens, né? E ali eles depositam todos os resíduos. E as barragens são enormes, né? O que aconteceu em Brumadinho foi isso, foi o deslizamento da terra, da lama que tinha dentro de uma barragem. Olha como era antes essa paisagem, com uma vegetação bem vasta, bem natural, né? E depois ela ficou totalmente coberta de lama, de terra, de todos os dejeitos que tinham ali dentro daquela barragem. Realmente uma tragédia não só ambiental, como também humana, né? As duas imagens são da cidade de Brumadinho, Minas Gerais. A segunda, depois do grave acidente que ocorreu em janeiro de 2019.
A primeira imagem é do mesmo local antes do acidente, a segunda é depois do acidente. Agora responda. Como era a imagem antes do acidente? Então vamos por partes. Primeiro a gente responde aqui. Como era antes, né? Tinha uma vegetação bem vasta, né? Bem grande e natural. Como que ficou depois do acidente? Destruída. Destruída pela lama da barragem. Um pontinho final. Então, como que ficou a nossa resposta? Vegetação vasta e natural era antes do acidente. E como ficou depois? Destruída pela lama da barragem. Agora, na B, na sua opinião, o que pode ser feito para recuperar a área prejudicada? Então, primeira coisa que deve ser feita para que não aconteça mais acidentes como esse é desativar as barragens. Porque existem muitas outras barragens que estão no estado de Minas Gerais, principalmente, que ainda não romperam, mas podem correr o risco de romper e acontecer um novo acidente terrível como esse. Então, desativar as barragens. Depois é preciso pensar na água, que é um recurso natural muito importante, que foi muito prejudicado, porque ela está poluída, né? Então, vamos pensar aí em recuperar essa água. Coloca então aí na resposta a água. E também pensar em alternativas para povoar de novo com os animais e salvar os animais que foram prejudicados por esse acidente. E, por fim, ajudar as pessoas, né, que perderam tudo com recurso financeiro para construir as casas delas de novo, para comprar os móveis, porque elas perderam tudo que tinha dentro. Agora, na pergunta 2, nós devemos colocar V para o verdadeiro e F para o falso. Vamos ler as alternativas e já colocar a resposta. Então, a primeira, a superfície terrestre só tem um tipo de paisagem. Olha bem aqui o que está sendo falado. Um tipo de paisagem no planeta Terra todinho. O que vocês acham? Que isso é verdadeiro ou falso? É difícil perceber as mudanças que processos naturais provocam na paisagem. Lembra no texto que nós lemos? O tanto que esses processos naturais são lentos, eles acontecem devagar. Então, dá para a gente perceber de cara? Não dá, né? É um processo que demora para ser percebido. Então, é difícil perceber? Sim, é muito difícil. O processo de desgaste das rochas é super rápido e não prejudica a paisagem. Nós também lemos isso no texto, que o desgaste das rochas, ele é demorado, ele é lento. Então, a resposta aqui é verdadeiro ou falso? Se aqui tá falando que é rápido, o desgaste, na verdade, é lento. Então, a gente pode colocar aqui o falso. A ação do vento pode causar desgaste nas rochas. Sim, pode causar sim. O que causa desgaste na rocha? A ação do vento e da água. Então, aqui é verdadeiro também. Então, como que ficou? Ó, falso, falso, verdadeiro, perdão, falso, verdadeiro, falso e verdadeiro. Então, ficou falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Conforme que foi visto nessa aula, procure em jornais e revistas imagens de paisagens modificadas pela ação da natureza. E colhe no espaço abaixo. Então, vocês vão tentar achar uma revista, ou um jornal, ou um livro didático que vocês não têm, mas que vocês têm em casa, mas não usam mais, né? E aí vão colocar imagem
de paisagem modificada pela ação da natureza. Agora, se vocês não têm jornal, não têm revista, né, para poder recortar, vocês podem fazer a pesquisa no Google, por exemplo. Vocês vão colocar lá imagens de paisagens modificadas pela ação da natureza. Então, pesquisa tudo isso aqui no Google. Do jeitinho que tá aqui, vocês digitam. E vai aparecer algumas imagens. Vocês vão escolher uma, vocês gostarem. Vocês podem fazer um desenho. Bem simples, tá? Aqui no espaço da apostila. Então, para quem tem a revista, ótimo, recorta e cola. Quem não tem, pode fazer o desenho, tá bom? Terminamos as atividades da semana 2, vamos fazer da semana 3. E nessa aula da semana 3, nós vamos falar sobre as formas de ver o mundo. Das formas bidimensional e tridimensional. Então, vamos ler o texto para a gente entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Ó. A forma bidimensional é aquela que possui comprimento e largura. E são classificadas em bidimensional, 2 sentidos diferentes. Olha essa palavra bidimensional, né? Quer dizer que tem 2 dimensões. Pensa, por exemplo, no time que ganha 2 campeonatos. Ele não é bicampeão? Então, o bidimensional quer dizer que tem 2 dimensões. Quais são elas? O comprimento e a largura. Como exemplo de formas bidimensionais, nós temos o campo de futebol, a superfície de uma parede, a folha de um caderno e outras tantas que nós podemos citar. Agora, a forma tridimensional, ó, tri vem de 3, então, 3 dimensões. O que são essas formas tridimensionais? São aquelas que têm 3 dimensões, que são comprimento, largura e altura. Quais são os exemplos? Ó, cubos, pirâmides, paralelepípedos, cones, cilindros, esferas, né? Por exemplo, a gente estava falando do planeta Terra. O planeta Terra, ele é uma forma esférica. Então, ele é tridimensional, né? Agora, as perguntas. Nós vamos observar aqui a imagem do desenho aqui do mapa do Brasil e vamos responder. Este mapa do Brasil está representado de forma bidimensional ou tridimensional? Vocês acham que aqui tem 2 dimensões ou 3 dimensões? Vocês estão vendo aqui o comprimento e a largura, não é mesmo? Então, só tem 2 dimensões. Então, ele está representando de forma bidimensional. Por que você consegue ver que é bidimensional? Porque, olha lá, o que está no texto. Quais sentidos ele tem? O comprimento e a largura. Porque ele tem 2 dimensões. Apenas. Que são o comprimento e a largura, tá? Como que ficou as nossas respostas? Da letra A, bidimensional, e da letra B, porque ele tem 2 dimensões apenas. Agora, ó, de acordo com o que vimos, vocês vão representar de forma bidimensional 2 dimensões por meio de desenho a praça principal da sua cidade. Aqui eu tentei fazer para vocês um desenho de como que ficaria a praça, ó, bem no estilo assim, preto e branco, né? Que tem apenas 2 dimensões, tá? Então, vai ficar dessa forma. Na pergunta 3, vocês vão precisar fazer, na verdade, um origami usando uma folha ou de sulfite ou de caderno. Então, o que é o origami? Ele é a representação de uma forma em 3D, 3 dimensões, que tem comprimento, altura e largura. Antes da gente fazer, vamos ver o que é o origami, ó. O origami é a arte da dobradura de papel. A palavra é oriunda do japonês ori,
que significa dobrar, e kami, que significa papel. Então, dobrar o papel é fazer origami, né? Nós vamos ver aqui como que faz a cabeça de cachorrinho, ó. Então, vocês vão pegar, pode ser metade de uma folha, ou de sulfite, ou de caderno, que vocês tiverem. Primeira coisa que vocês vão fazer vai ser dobrar ela no meio e fincar bastante o dedinho para ficar bem dobradinho. Vai ficar no formato de um triângulo, ó. Esse aqui é o segundo passo. O que eu faço? Eu marco dois triângulos aqui na parte superior e dobro para baixo. Olha como fica aqui na etapa 3. Fica exatamente as orelhas do cachorro. E aí, você vai desenhar a carinha dele dentro, bem bonitinha. Outra forma de fazer é com a linguinha para fora, que fica muito bonitinho também. E aqui é só seguir os passos. Vocês podem fazer as duas para se divertirem ou fazer uma das duas, tá bom? Agora, na 4, já que você sabe o que é uma forma bidimensional e tridimensional, nós vamos fazer desenhos de formas. Eu escolhi aqui para colocar para vocês a forma geométrica. Então, na forma bidimensional, é só fazer de forma reta, né? Comprimento e largura. O retângulo, o triângulo e o círculo. Para fazer de forma tridimensional, nós podemos pensar, ó, na pirâmide, no cubo. Vocês podem fazer também cone, pode fazer a esfera, escolhe duas, pelo menos, para fazer. E aí, vocês vão desenhar do jeito que está aqui dentro do espaço que está separado, para a forma bidimensional e para a forma tridimensional. E na 5, vocês vão responder a seguinte pergunta. Em sua casa, você consegue identificar objetos que têm esses tipos de forma? Então, um objeto que tem a forma do cubo, por exemplo, pode ser o dado, pode ser uma caixa, né? E aí, vocês vão escrever o que tem na casa de vocês aí. Por exemplo, você vai ter uma caixa aí na sua casa, você coloca a caixa, tá? Essas são as atividades das 2 semanas. Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só vocês me falarem, tá bom? Amanhã nós vamos fazer da mesma forma, só que com história. Semana 2 e 3 juntas, tá bom? Até amanhã então, pessoal.